ao longo da programação a gente traz mais informações sobre os postos de vacinação, mas a Ellen falou aí no finalzinho, né? Até trouxe a fala do secretário municipal de saúde sobre a retomada da vacinação contra a Covid-19 para gestantes e puérperas com comorbidades no estado de São Paulo. E claro, há muita desconfiança em relação à vacinação desse público, principalmente por causa daquele evento adverso, né? Uma morte que está sendo investigada lá no Rio de Janeiro de uma grávida que tomou a vacina Oxford AstraZeneca e morreu. Ainda não está muito claro se os dois eventos têm relação, mas até que a investigação seja concluída, a vacinação segue suspensa. E aí tem muitas dúvidas que chegam aqui para a Band News FM, justamente por isso temos em contato conosco agora a doutora Larissa Cassiano, ela é obstetra, ginecologista, especialista em gestação de alto risco pela USP, médica da TEA, a Clínica de Saúde da Mulher Gestante. Doutora Larissa, muito bom dia, obrigado por atender aqui a Band News FM. Eu começo te perguntando o que dizer para uma grávida ou uma puérpera que tem comorbidade e que nesse momento está com medo de tomar a vacina contra a Covid-19. Bom dia mais uma vez. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Muito obrigada. Eu acho que é muito importante que as gestantes pensem que, infelizmente, nesse momento, o contágio do vírus aqui no Brasil, ele está de uma maneira descontrolada, não só no Brasil, né? Em vários países pelo mundo. Ainda não temos estudos bem concluídos sobre o uso da vacina na gestação, mas nós já sabemos que o risco de contágio para a gestante ele é real e ele, quando acontece, pode evoluir para formas graves. Então, minha palavra de conforto ou de consolo é que se vacinar nesse momento é uma forma mais de segurança, pensando que protege tanto a gestante quanto o feto, e se infectar na gestação é algo muito complicado. Então, quer dizer, não há motivo para ter medo agora, né? Já que outros imunizantes estão sendo utilizados também nesse público, né, doutora? Exatamente. Alguns países já estão vacinando gestantes, principalmente com a vacina da Pfizer, então nós já temos gestantes vacinadas em outros países. E aqui no Brasil, algumas profissionais de saúde já foram vacinadas desde o início da vacinação, então nós já temos relatos de pessoas que foram vacinadas. Esse evento do Rio, a gente também tem que pensar muito que trombose é algo que pode acontecer na gestação. A gestação em si já aumenta o risco de trombose, então a gente tem que avaliar muito bem se isso aconteceu pela gestação ou pela vacina, até por isso que eles suspenderam, para conseguir avaliar, porque o evento da trombose é muito frequente na gestação e aí a gente associa as duas coisas e precisa entender se houve realmente uma associação entre elas. Pois é, e aí eu fico pensando naquelas que antes desse evento adverso, doutora, já tinham se vacinado, né? O que acontece com elas? Como é que é feito o acompanhamento? Elas precisam estar atentas a que tipos de reações, né, que podem gerar com a vacina? Porque eu estou falando de um público específico, mas, por exemplo, quando aqui em São Paulo a vacinação foi suspensa para esse público, por engano, 70 gestantes receberam a vacina mesmo com a suspensão. Então, quer dizer, que tipo de cuidado e ao que essa grávida ou essa puérpera precisa estar atenta agora? É muito importante estar atenta a sinais de alteração, como sangramento, alterações de membros inferiores, alterações neurológicas, então às vezes alguma dor de cabeça mais intensa, uma febre mais persistente. Tendo algum desses sinais, conversar com o obstetra. A trombose relacionada à vacina não é a trombose mais clássica, então geralmente ela é diagnosticada por exames laboratoriais. Por isso é importante conversar com o obstetra, conversar com o profissional de saúde que acompanha e, se ele considerar necessário, realizar exames de sangue. E isso eu acho que é importante demais, né, doutora? Porque a gente recebe muitas dúvidas de casos muito específicos e às vezes a gente responde, olha, fala com o seu médico, né? Porque, né, mesmo em entrevistas, assim, a gente não consegue falar de casos muito pontuais, né? A gente tem visto nessa pandemia mulheres ficando grávidas, algumas que tiveram bebê, a Covid-19, porque aqui a gente está falando de um grupo que tem comorbidades, né? Elas estão recebendo as vacinas porque são grávidas e puérperas com comorbidades. De modo geral, a Covid-19, ela tem um risco maior para as gestantes, para as puérperas, essas pessoas, essas mulheres podem tomar outro tipo de cuidado também para não ter complicações nesse período tão delicado que a gente vive, doutora? A gente observou que no Brasil o número de gestantes infectadas ele é maior comparado a trabalhos anteriores. Tanto que no primeiro momento falaram que Covid não era grave em gestantes.
porque os outros países não tinham observado isso. Mas no Brasil nós observamos que a gravidade e a frequência é maior. Então, o que eu recomendo de cuidado é redobrar cuidados de higiene, cuidados básicos. Gestante acaba indo em laboratório, acaba indo em clínicas. Então, nesses locais, evitar muita exposição, evitar se alimentar nesses locais, ficar sem a máscara por muito tempo, tomar um cuidado redobrado nesses locais, evitar o ganho de peso excessivo, porque a gente sabe que a obesidade está relacionada com uma evolução mais grave da Covid. Então, esses cuidados de alimentação, de ganho de peso, controle pressórico, são extremamente importantes na gestação e ainda mais importante nesse momento da infecção e da pandemia pelo Covid. E aí, nesse aspecto, a senhora concorda que, por enquanto, a vacinação precisa mesmo ficar focada nessas grávidas e puérperas que têm comorbidades, ou acredita que, de modo geral, as gestantes e as puérperas poderiam ser vacinadas como um grupo de risco da Covid-19? Eu acredito que todas precisam receber a vacinação. O que o Plano Nacional informou é que nesse primeiro momento seriam gestantes com comorbidades, mas no próximo a ideia é estender para todas. Eu acredito que todas devem receber, principalmente pensando nas limitações que nós temos de tratamento. É muito difícil tratar uma gestante infectada pelo Covid, e a gente já tem relatos de gestante que faleceu, gestante que o bebê foi infectado, logo ao nascimento teve uma evolução mais grave. Então, isso não está limitado às gestantes com comorbidade. Todas as gestantes estão expostas, então todas devem receber a vacina. Bom, para a gente finalizar e já agradecendo demais a sua participação aqui no Band News São Paulo, doutora, recentemente o secretário de Saúde deu uma entrevista aqui para a gente para falar sobre a vacina da gripe, né? E aí ele comentou que a gestante que toma a vacina da gripe, ela consegue imunizar também o bebê. Não sei se isso se aplica na prática, mas de alguma forma, também falando da doença, né? Existe risco dessa gestante que pegou o coronavírus, né? Está com Covid-19, passar alguma coisa para o bebê na gravidez ou na amamentação? Sim, a gente já tem relatos de infecção durante a gestação. Não temos relatos de malformação, que isso é o medo maior da maior parte dos gestantes, mas nós temos relatos, sim, de infecção que foi passada para o feto. Então, essa imunização é importante por isso também. E só uma coisa, Ivan, que você falou da vacina da gripe, eu tenho visto muitas gestantes falando, não, eu não vou tomar a vacina da gripe porque eu vou esperar a vacina contra a Covid. E quem puder já se vacinar contra a gripe, que não está no grupo prioritário da vacina agora, já faça a vacina, né? Até porque a gente já ouviu o secretário falando dessa dificuldade das vacinas. Então, é muito importante estar imunizada para as duas situações, mas não deixar de fazer uma vacina pela outra, porque a gente não sabe como vai ser essa dinâmica com a vacina contra a Covid para as gestantes. Ouviu aí, né, a palavra da especialista, a doutora Larissa Cassiano, obstetra, ginecologista, especialista em gestação de alto risco pela USP, médica da TEA, que é a Clínica de Saúde da Mulher Gestante. Doutora Larissa, muito obrigado, viu, pela atenção aqui com o nosso ouvinte, por atender a Band News FM. Eu que agradeço, um bom trabalho, um bom dia para todos. Muito obrigada. Igualmente, bom dia.